Amados irmãos, aqui estamos iniciando o nosso culto, já esperando para o próximo domingo, quando estaremos realizando o nosso primeiro culto presencial tão esperado, né? Esperamos em Deus que nada ocorra que possa mover essa proposta. E então, ajudando a esse momento, nós vamos chamar os avisos para esse assunto, a orientação para esse dia tão esperado. Então, vamos acompanhar as instruções que nos possibilitarão estar juntos no próximo domingo, os que puderem estar, conforme segue, vamos acompanhar. Olá, eu sou o pastor Carlos Eduardo, sou o gestor eclesiástico daqui da Primeira Igreja Batista em Jacarepaguá e estamos juntamente com a equipe do diácono Alexandre, do nosso irmão Alexandre, preparando a igreja para recebê-lo agora no dia 4 de outubro, retomando os nossos cultos, as nossas atividades presenciais. Nesse primeiro momento, a igreja decidiu voltar apenas com os cultos na parte da manhã. E os nossos cultos iniciarão às 10h15 e se encerrarão por volta de 11h15. Este é o objetivo de termos uma programação mais concisa para que possamos, desta forma, também nos prevenirmos desta pandemia que tanto vem nos assustando. Mas o fato é que estamos alegres, vamos retomar essas atividades, porém precisamos retomar com todos os cuidados. E é por isso que eu estou aqui, eu quero passar algumas informações importantes para você. Uma primeira informação é que neste momento, pelo menos neste primeiro mês, a nossa capacidade será reduzida a 60 pessoas. Então nós teremos, durante os nossos cultos do mês de outubro, apenas 60 pessoas participando do culto conosco. E como é que nós faremos este controle? Este controle será feito através das inscrições. Você terá que pegar o seu aparelho de telefone, pode ser o fixo ou o seu celular, e ligar para este número que está aparecendo aqui na nossa tela nesse momento. Você pode ligar para ele ou então pelo aplicativo do WhatsApp, fazer a sua reserva. O que você vai precisar fazer? Você vai precisar dar o seu nome completo, o seu telefone e a sua idade. São muito importantes essas três informações: telefone, nome completo e a sua idade. Por quê? Porque somente serão permitido o acesso de 60 pessoas. Se seu nome não estiver nesta lista, você não poderá participar ou prestar o culto neste domingo. Um detalhe importante: as inscrições elas vão começar sempre na segunda-feira anterior ao culto. Então nós vamos começar o nosso culto agora dia 4 de outubro. A partir do dia 28 de setembro estará aberta as inscrições até a sexta-feira da mesma semana, que dá no dia 2. Então vamos abrir o nosso culto no dia 28/9, a nossa ficha de inscrição, na verdade a nossa lista, e você tem durante a semana até sexta-feira para se inscrever, para que você consiga uma dessas 60 vagas. Caso você não consiga se inscrever para este culto, você terá prioridade no culto do segundo domingo de outubro e assim sucessivamente. Não será possível se inscrever para todos os cultos do mês, não. Somente na semana do culto é que você poderá fazer a sua inscrição. Fez a sua inscrição, chegou o dia do domingo. Nós estamos pedindo a você que chegue com 15 minutos de antecedência. Então, se o culto começa às 10h15, você precisará estar aqui às 10 horas. Ao chegar na igreja, terá uma bela equipe, uma equipe preparada, esperando você para, primeiramente, aferir a sua temperatura. Aferindo a sua temperatura, verdinho, ok, tudo certo, você pode entrar. Caso a sua temperatura esteja acima de 37 graus, você não terá seu acesso permitido e será encaminhado a um atendimento médico. Logo em seguida, esta mesma equipe vai fazer a desinfecção das suas mãos, de alguns objetos que você possa estar levando e vai encaminhá-lo para que você possa certificar a sua inscrição no culto e desta forma ter o seu acesso permitido ao templo. E este acesso terá que ser direto. Por quê? Lá embaixo estará tudo fechado neste momento.
Então você só vai poder subir a escada e entrar diretamente no templo. E como é que você vai fazer para se sentar? Vai em qualquer lugar? Não. Nós temos aqui as áreas demarcadas em amarelo. Amarelo, você pode sentar, esse lugar está liberado para você. Mas caso você veja que tem a fitinha vermelha marcando, ali você não pode sentar. Então, desta forma, você deverá procurar um lugar em amarelo. Em caso de famílias que é permitido estarem juntos, os nossos recepcionistas estarão direcionando aos irmãos e amigos para que possam, então, sentarem desta forma e assim ficarem neste momento de culto. Uma coisa importante, durante todo o culto e durante toda a sua permanência aqui na igreja, você não deve retirar a máscara. A máscara terá que ser usada o tempo todo, é um item obrigatório durante a sua permanência aqui no culto. Terminou a celebração, você vai aguardar o dirigente direcionar a saída, porque teremos que sair alternadamente, banco a banco, para que evitemos aglomerações, e assim que você sair, nós suplicamos, pedimos a você, para que diretamente vá embora, tome logo o seu rumo de casa de preferência. Por quê? Porque, irmãos, nós gostamos de nos abraçar, de nos cumprimentarmos, e não é possível, não é recomendado neste momento o contato físico, estas aglomerações, esta aproximação que tanto nos faz bem e que a gente sente falta. Mas nesse momento não é recomendado, e por isso que a nossa igreja estará reduzindo os espaços de circulação e pedindo para que você fique o mínimo possível dentro das propriedades da igreja. Uma coisa importante agora, você que tem mais de 60 anos e você que tem menos de 12 anos, não é recomendado a sua vinda à igreja neste momento. Eu sei que dá muita saudade, eu sei que nós estamos com muita vontade de estarmos juntos, mas é tempo de aguardar mais um pouco. Ainda não é totalmente seguro você, que faz parte deste grupo de risco, também estar conosco durante esta celebração. Então não venha, assista, os cultos continuarão sendo transmitidos. Então não corra esse risco sem necessidade, porque juntos, onde estivermos, na sua casa, cultuando ao Senhor, ou aqui, somos a família de Deus, somos um mesmo corpo. E isso que é o mais importante. Uma outra observação importante que você precisa ter contigo. Nós não vamos ter água aqui disponível para beber. Você precisa trazer a sua garrafinha de casa, já equipada, pronta, e então fazer o uso da sua água. Como, por exemplo, os banheiros estarão livres, porém terão um limite de circulação. E o que nós estamos pedindo é que você evite o máximo de circular durante toda a atividade, durante a sua permanência aqui na igreja. Eu sei que é muito burocrático, eu sei que nós não gostaríamos, você não gostaria de estar tendo que passar por tudo isso. Eu sei disso, eu também não gosto deste momento, mas é aquilo que Deus tem para nós nesse tempo. Então nós contamos com a sua colaboração e estamos aqui muito felizes esperando por você. Temos uma equipe pronta, preparada, para que você esteja no nosso espaço, no espaço da primeira Igreja Batista em Jacarepaguá, da forma mais segura, e atendendo todos os protocolos sanitários, protocolos governamentais, para que possamos retomar as nossas atividades de forma consciente e de forma legal. Esperamos por você no domingo, dia 4, fazendo a sua inscrição, tomando todos os cuidados. Caso na hora de você fez a sua inscrição, na hora de sair, ou durante aquele dia, você percebeu que você está com tosse, que você não está se sentindo bem, não venha, fique em casa. Estes são cuidados muito importantes para esse momento. Esperamos então, no dia 4, aguardamos por você. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por esse domingo, muito obrigado por essa manhã. Abençoe a mensagem que o pastor Elias estará trazendo para nós, abençoa os louvores, fale aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Setembro, terminando, Setembro amarelo, mês da luta pela vida.
a um texto bíblico de Mateus 11. Vamos aí pegar a Bíblia, Mateus capítulo 11, 28 a 30. 11, 28 a 30, texto muito conhecido, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por isso então cantemos Terás vida em olhar para Jesus e depois falando de vida. Com o coração pleno dessa verdade, cantemos. Terás vida em olhar para Jesus, Salvador. Ele diz: vida eterna eu te dou. Pois então, pecador, considere esse amor. Vê Jesus que na cruz expirou. Viverás. Terás vida em olhar para Jesus, Salvador. Ele diz: vida em mim acharás. Terás vida em olhar para Jesus, Salvador. Não há choro, remorso nem dor que consiga remir a qualquer pecador. Só quem salva é Jesus Redentor. Viverás. Terás vida em olhar para Jesus, Salvador. Ele diz: vida em mim acharás. Terás vida em olhar para Jesus, Salvador. O castigo por ti já sofreu. Deus estende o convite ao maior transgressor. Vê Jesus que por ti padeceu. Viverás. Terás vida em olhar para Jesus, Salvador. Ele diz: vida em mim acharás. Falando de vida e não de morte, falando da paz e não da guerra, olhando pro céu, onde está Deus que tudo pode fazer. Se te interessa a vida eterna, se teu coração quer viver em paz, basta acreditar em Jesus Cristo. Pode fazer. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir e nunca chorar. Oh, não rejeite isso, amigo, não rejeite a mão de Deus. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir e nunca chorar. Oh, não rejeite isso, amigo, não rejeite a mão de Deus. Se te interessa a vida eterna, se teu coração quer viver em paz, basta acreditar em Jesus Cristo, pode fazer. É só largar o mundo e seus prazeres, na verdade tudo é ilusão. Aproveite agora enquanto a sua direção. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir e nunca
que pode te dar a vida eterna. Amém? Nossa leitura bíblica da 29ª semana afirma a seguinte ideia: Deus, Espírito Santo, distribui dons aos filhos de Deus para a edificação do corpo de Cristo e para o ministério da igreja no mundo. E o texto base é 1 Coríntios 12, 11, que diz assim: mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente conforme deseja. Mais uma vez, mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente conforme deseja. Nós vamos acompanhar o irmão Mércio Carlos dos Santos Silva, cantando. Ouve Israel, ama Israel, todas as nações clamando o nome Yahvé, mas ele te escolheu e te deu Davi para te ensinar a vencer batalhas pela fé. Se pudesse ver o alto de Golã, a tristeza no olhar de Josué, que te fez ficar agora onde estás, mas perdeste a tua fé e a tua paz. Volta a Israel ao primeiro amor. Ama Israel, ama o teu Senhor, que jamais te entregou nas mãos de quem te derrubou. Não existe outro Deus como o Deus de Israel, que jamais pela paz Elohim te vingará. Volta a Israel ao primeiro amor. Ama Israel, ama o teu Senhor, que jamais te entregou nas mãos de quem te derrubou. Não existe outro Deus como o Deus de Israel, que jamais pela paz Elohim te vingará. Bom dia, amada igreja! Que prazer voltar aqui para falar com os irmãos sobre missões. Estamos em campanha de Missões Rio, missões nacionais, e como o tempo passou rápido, né, meus amados? Hoje é o nosso último dia de apresentação. Vou estar falando um pouquinho rapidamente agora, de manhã e à noite, falando com os irmãos. Foram 3 meses de apresentação, de conversa com os irmãos, de ofertório dos irmãos,
e aprovou Deus que nessa época trabalhássemos assim. Fizemos o nosso alvo de 13.850, daqui a pouco vamos ver qual é o nosso saldo e vamos seguir, né? Vamos falar o nosso tema e a nossa divisa, vamos juntos? Porque Ele me amou. Porque Ele me amou. E a nossa divisa que está em 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, pessoal, vamos multiplicar. É a vontade do Senhor. Foi a grande comissão de fazer discípulos. Vamos amar. Vamos multiplicar, vamos ajudar aqueles que precisam em oração, de ajuda financeira, vamos trabalhar, vamos seguir atrás das almas perdidas. Esse é o grande propósito da Igreja do Senhor, né? O nosso alvo, meus amados, 13.850. Chegamos a R$16.555. Atingimos o nosso alvo em 120%. Eu sempre falo que a gente fez 20 de alvo no ano passado e fizemos 29 mil de ofertas, foi muito bom. Esse ano a gente não pôde fazer a nossa feira missionária, voltamos agora ao nosso culto dia 4 de outubro, primeiro domingo de outubro, né? E eu tenho falado com o Senhor para ver se Ele nos dá um trabalho durante o mês de novembro aí. Vamos ver como é que vai ser a ambientação, voltar ao nosso culto e ver se a gente consegue fazer algo para reforçar esse alvo que são de 2 casas. Representam 25 missionários das 8 capelanias de Missões Rio e representam os mais de 900 missionários no Brasil de missões nacionais. Não é? Lembrando que a nossa campanha ela vai até o 2º domingo de outubro, tem irmãos que vão integralizar até o final do mês de outubro, e eu vou ter a oportunidade de ir lá na igreja, presencialmente, falar como é que a gente fechou essa campanha, junto dos irmãos. Obrigado a todos, um bom culto a vocês. À noite não percam o culto, não percam, participem, convide gente. A gente vai ver 2 pré-adolescentes, 2 crianças para adolescente, que através de missões nacionais, do investimento dos nossos missionários, de trabalhar com crianças, de trabalhar a base desde pequena, evangelizando, preparando eles para o caminho do Senhor, onde esses 2 jovens vão testemunhar que ganharam os seus pais para Cristo e tem ganho toda a família. É muito bom. Então aguarde, à noite a gente vai poder ver esse vídeo. A paz do Senhor a todos, um bom culto. Grande abraço, à noite eu volto. Meus amados, os aniversariantes para esta semana, e sempre digo, aquele crente, aquele irmão que deseja fazer uma saudação e não tiver o telefone,
pode pegar aqui na secretaria da igreja. Então, aniversariantes desta semana, nós temos dia 28, a irmã Amanda de Almeida e Silva, dia 29, Valdete Nascimento, dia 30, irmão Davi da Costa Marques, dia 30 ainda, o irmão Haroldo Wilson Silva de Azevedo, e dia 2/10, Renan de Jesus Santos. Casamento, temos uma família. Dia 27, hoje, portanto, Carmelita Ferreira Paisante dos Santos, Carmelita Ferreira Paisante dos Santos e pastor Abdiel Pereira dos Santos. Vamos às nossas frases. Parabéns, Deus abençoe suas vidas. Parabéns, Deus abençoe seu casamento. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, a tua igreja te adora, Senhor. E te adoramos, Senhor, com as nossas vidas, nossas ofertas, nossos dízimos no teu altar. Obrigada, meu Deus, pelas vidas que aniversariam, por essa data tão querida, Pai. Derrama sobre elas as mais copiosas bênçãos dos céus. E que tudo, Pai, glorifica o nome do Senhor. Te pedimos e rogamos essas bênçãos no nome santo e precioso e maravilhoso, o nome do Senhor Jesus. Amém. Papai do céu, abençoe a minha família, tira essa Covid-19 do Brasil, abençoe a igreja, Senhor, por favor nos abençoe, amém. Bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. É assim que as pessoas estão definindo as suas vidas, as suas escolhas, principalmente seus relacionamentos. E quando dá mal me quer, ficam tristes, deprimidas,
acham que a vida não vale a pena. Mas a palavra de Deus, essa sim, me afirma que a vida vale a pena. E Jesus, esse que realmente deu muito valor à minha vida, dá valor à sua vida, nos ensinou algo muito especial. Ele ensinou aos seus discípulos que nós valemos muito mais que os lírios do campo, que são flores delicadas, que são flores lindas. Mas Jesus diz que nem mesmo Salomão, o rei mais rico e sábio, se vestiu como uma delas. E o Deus cuida da flor, cuida das flores, cuida de cada coisa com muito carinho. E Ele cuida de você. A sua vida vale. Jesus não parou aí. Ele também disse que Deus cuida dos passarinhos, que Ele os alimenta, que Ele cuida, protege. Esse cuidado de Deus com os passarinhos me ensina também que a minha vida vale muito, muito mesmo. O amor de Deus por mim e aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário me diz que a minha vida vale muito. A sua vida vale muito. Então, quando olhamos para a palavra de Deus, nós podemos aprender essa lição preciosa. Mas que passarinhos, você vale sim, mesmo quando triste ou a sorrir. O Deus que deles cuida, cuida muito bem, com todo carinho de você. Presta atenção na mensagem. Você vale muito. A vida vale. Meus irmãos e meus amigos, vizinhos que estejam eventualmente acompanhando o culto, para quem o crente sempre envia a palavra, nossa mensagem desta manhã, e se os irmãos estivessem presentes, eu ia dizer assim: hoje eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo. Ninguém tem a pressa de ir para casa. Bem, mas hoje eu estou confortável, posso esticar um pouquinho, não é? O irmão já está em casa, então me dê um pouquinho mais de tempo hoje, porque eu acho que vai ser de bom proveito para todos. A vida vale, a vida importa. Vamos ao texto de Lucas 12. Texto de Lucas 12, 22. Lucas 12, 22 assim: E disse aos discípulos: Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis, nem quanto ao corpo, com o que vos vestireis. Pois a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Olhai os corvos que não semeiam, nem colhem, nem têm despesa, nem celeiro, contudo Deus os alimenta, e vós valeis muito mais do que as aves. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar 1 hora à duração da sua vida? Se não podeis fazer nem as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Olhai como crescem os lírios, não trabalham, não tecem, mas eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a planta que hoje está no campo e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Amados, a vida vale.
a vida importa. Hoje e mais 3 dias e o mês de outubro, mês de setembro acaba. A ênfase da prevenção ao risco do suicídio também acaba. A ênfase. A preocupação não deve acabar, nem as ações preventivas, porque o problema continua, e continua agravando-se cada vez mais. Eu imagino que, talvez pela peculiaridade desses dias que a gente está vivendo, a sociedade este ano discutiu pouco sobre este assunto, cujos índices são cada vez mais alarmantes. E a igreja, enquanto instituição, quanto tempo terá dedicado ou dedicou, a esse assunto? Quanto quer dedicar? Bem, uma possível atenuante é o normal que a gente está vivendo. A bem da verdade, esse normal que a gente está vivendo é um grande contribuidor de ingredientes para a aceleração das emoções, promovendo fortes situações de crise. Eu acho que no futuro, ao se examinar esse tempo, vai se descobrir muita coisa que a gente está vivendo, quase não percebe, mas depois, com os olhos da ciência, a gente vai descobrir, nós vamos descobrir. De fato, acho que nós, nesse tempo, estamos recebendo um peso bem forte com relação a afetar o equilíbrio emocional. Hoje, aqui, quero tomar emprestado um pouco da ênfase que recentemente rodou o mundo todo quando da campanha contra o racismo, Vida negra importa. Hoje eu quero dizer que vida importa. E entendo que vida negra, vida branca, vida indígena, vida da periferia, a vida importa. Importa para nós e incomparavelmente importa para Deus. Nosso texto é uma palavra de Jesus e diz claramente que valemos mais. Isto é, nós importamos, somos importantes para Deus. Nesta manhã do primeiro domingo desse tempo de primavera, desejo, como líder religioso, dar uma pequena contribuição a esse assunto, trazendo para o meu púlpito uma abordagem, ainda que breve, mas com relevância e seriedade. Primeiro, vamos levantar nosso olhar para o que possa influir tanto numa vida que possa produzir, conduzir, criar uma situação que leve a um tal desequilíbrio que venha chegar a esse momento crítico. A metodologia dessa mensagem de hoje, dessa abordagem de hoje será assim. Teremos 2 pessoas dessa área profissional para nos falar. Uma nesse momento, outra daqui a pouco. E depois a minha palavra. Nessa primeira participação, eu desejo então que seja levantado as coisas preliminares e que podem trabalhar e causar tanto estrago que deixa a pessoa nesse estado de não equilíbrio. E para falar a gente nesse primeiro bloco, eu chamei a Lívia Márcia Werneck e Silva. A Lívia é casada com o Fábio Lopes, que serve na Força Aérea em Manaus e é mãe do João Vitor. Eles, como disse, residem em Manaus e ela é membro da Igreja Batista Emanuel, ainda no Recife. Ela é formada em Psicologia e Pedagogia, é especialista em Neuropsicologia e Gestão Estratégica de Pessoas. Está atuando na área clínica e na área organizacional. Vamos ouvir e acompanhar o testemunho da Lívia Márcia Werneck Silva. Bom dia, irmãos. É uma alegria poder estar aqui com os irmãos novamente, poder trazer umas palavras introdutórias antes da mensagem do meu pai. Alimentamos a boa lembrança do ano de 2018, que pudemos estar juntos depois de 13 anos fora da cidade. Passou muito rápido, foi um ano tão corrido, mas foi muito bom. Deixo um abraço do Fábio e do João para os irmãos, muito saudoso. Bem, que bom que a gente está tendo a oportunidade
de falar sobre esse assunto no púlpito da igreja, né? Falar sobre saúde mental, falar sobre a importância de manter a saúde mental, de cuidar da nossa saúde mental, né? Do equilíbrio, e também trazendo alguns pontos como o que o desequilíbrio na nossa saúde mental traz, né? A consequência trágica que muitas vezes pode levar ao suicídio, que é o mote do mês, né? O tema do mês do Setembro Amarelo é a prevenção. Para a gente prevenir, a gente precisa falar, a gente precisa conhecer o assunto. Então, pode não ser o mais agradável, mas é muito necessário, é muito importante. Então, que bom a oportunidade de falar na comunidade, né, falar na igreja sobre esse assunto. Espero que novas oportunidades surjam. O tempo é bem curtinho, então eu vou tentar ser o mais objetiva possível. Eu falo muito, mas eu vou tentar realmente ser o mais objetivo, tratar mesmo como perguntas e respostas, porque esse realmente é o momento inicial. Espero que fique à vontade da gente falar mais sobre isso em outras oportunidades. Bem, saúde mental inicialmente, né, vamos tentar entender rapidinho o que é. Não existe uma definição clara da OMS sobre o que é saúde mental. Ela é um conjunto de comportamentos emocionais que se equilibram, né, em prol do convívio pessoal e social. É o convívio comigo mesma, e com as pessoas, a forma como eu convivo. Tá ligado à forma como eu lido com as minhas emoções, sejam elas boas ou ruins, como eu lido com elas, né? Como eu equilibro essas emoções. E quando a gente não consegue esse equilíbrio, quer dizer que a nossa saúde mental está fragilizada, a gente não está bem, né? A gente está precisando de ajuda. Então, basicamente é isso. Por que não há uma padronização? Porque nós não somos iguais. Culturalmente também somos diferentes. Se a gente for pensar no nível mundo, né, nós somos culturas diversas. O que é diferente para mim, o que me causa estranheza, não causa, de repente, na cultura de outro país. Então, não tem como padronizar comportamento. Mas, basicamente, saúde mental é a forma como a gente lida com as nossas emoções, certo? É importante, é necessário, é indispensável, né, manter o equilíbrio, manter a nossa saúde mental equilibrada. Quando a nossa saúde mental não está bem, o nosso corpo físico também sofre, né? Não tem como a gente separar uma coisa da outra. Elas estão ligadas porque nós somos um indivíduo, né? Nós somos um corpo. Cabeça e físico, eles andam juntos. Quando um não está bem, o outro, consequentemente, também não vai estar, né? Vários fatores influenciam a nossa saúde mental. Fatores biológicos, né? Uma questão de saúde, um problema de saúde, ela desequilibra a nossa saúde mental, né? Uma doença, ela pode ser determinante. Fatores biológicos, fatores psicológicos, né? Depressão, tristeza, perdas afetivas, problemas familiares, abuso de substâncias, culpa, isso desequilibra a nossa saúde mental. Fatores sociais, né? A questão financeira, a própria desigualdade social que a gente vê e nos entristece, nos desequilibra. Então, esses três fatores, basicamente, destrinchando cada um deles, eles são os pilares, né? Então, quando eles não estão equilibrados, nossa saúde mental tende a se desequilibrar, certo? A gente passa a explodir sem motivo e começa a não entender por quê. Às vezes uma bobagem, uma coisa pequena, mas é o acúmulo das emoções não tratadas. Quando a gente não fala das nossas emoções, quando a gente não trata as nossas emoções, a gente vai juntando até que a gente explode, porque a gente tem limite, né? Então, por isso é tão importante cuidar, se conhecer, cuidar das nossas emoções, tratá-las para que a gente possa ter realmente esse equilíbrio que eu venho falando. Repito, se a saúde mental não vai bem, o corpo sofre. O que não é resolvido na nossa mente se transforma em doença, né? O corpo transforma em doença, a cabeça transforma em doença física e é mais comum do que a gente imagina. Como é que a gente melhora esse aspecto? Bem, o mundo nos impulsiona, né? Muitos obstáculos vêm para sobrepor esse equilíbrio e a gente precisa lutar realmente, diariamente, com essas questões que nos abalam, né? Inicialmente, é importante que a gente se conscientize que a gente não está bem, né? Isso já é um passo enorme.
Se conscientizar que alguma coisa não está legal é muito importante. Isso quer dizer que a gente precisa se conhecer, né? A gente precisa conhecer as nossas emoções, precisa saber das nossas reações e que não está legal. A gente pode não identificar inicialmente o que não está bem, mas a gente precisa saber que alguma coisa não está bem, alguma coisa não está fluindo e a gente precisa de cuidado, certo? E apesar dessas dificuldades, é importante que a gente perceba o que a gente pode melhorar na nossa qualidade de vida. Às vezes, pequenas atitudes, pequenas mudanças na nossa vida já nos causam uma melhoria na qualidade de vida. Mudança, às vezes, de mais tempo com a família, atividades que nos deem mais contentamento, aprender uma atividade nova, fazendo exercícios físicos, melhorar nossa alimentação. Às vezes coisas mínimas nos ajudam. E quando a gente faz as mudanças e as coisas também continuam sem fluir, a gente precisa de ajuda profissional. E isso não é vergonha, isso não pode ser vergonha, né? A gente precisa começar a melhorar isso. Esse preconceito de não falar das nossas emoções não tem ajudado. Os índices de depressão e suicídio aumentam assustadoramente no país e no mundo, porque a gente continua em 2020 com preconceito, deixando de cuidar da nossa saúde mental como se fosse uma fraqueza, e não é. Cuidar da saúde mental não é fraqueza. Quem está em desequilíbrio com a saúde mental não é fraco. Quem está em desequilíbrio com a saúde mental, pelo contrário, foi forte mais tempo do que podia, mais tempo do que devia. Então a gente precisa começar a afastar esses rótulos que nos separam do cuidado. Então, estimular a ajuda profissional, buscar ajuda profissional é muito importante, é muito necessário. Certo? Alguns dados importantes para a gente realmente conhecer e valorizar, né, o cuidado com a saúde mental. Hoje a gente tem no mundo 300 milhões de pessoas sofrendo com depressão, mais ou menos 260 milhões de pessoas sofrendo com transtorno de ansiedade. A gente sabe que esses números são subnotificados, muita gente não procura os órgãos de saúde para serem monitorados, então assim, é difícil ter dados precisos. Infelizmente a gente sabe que esses números são maiores. É assustador, nos choca. No Brasil, a gente tem 11,5 milhões de pessoas, mais ou menos 6% da população, também dados subnotificados, porque muita gente ainda não buscou o tratamento, então não está sendo monitorado. Mas 11,5 milhões de pessoas sofrendo com depressão. Nos coloca no segundo lugar no ranking de países americanos em depressão. É terrível. Outro dado assustador. A cada 45 minutos, mais ou menos, uma pessoa tenta o suicídio no país. A cada 45 minutos. Dados da OMS. Isso quer dizer que hoje essa já é a terceira maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. E 15 baixando. Nós já temos crianças se suicidando. Nós já temos dados de pessoas mais jovens ainda se suicidando, fora as tentativas de suicídio. Tá? A gente está falando de consumados, atos consumados. Mas existem as tentativas. Então, é assustador e a gente precisa se chocar com isso. Certo? O que leva a pessoa? Bem, como eu falei, diferença básica que a gente precisa saber também. Existe uma diferença entre tristeza e depressão. Tristeza é um sentimento, todo mundo tem, a gente tem todo dia. Basicamente, não, a gente não está feliz todo dia, tem dia que a gente está triste, tem dia que coisas acontecem e nos entristecem, situações vêm e nos entristecem, mas a tristeza passa. A depressão é uma tristeza profunda, que muitas vezes a gente não conhece a causa, não consegue saber, perceber a causa específica e ela tende a piorar. O período também fica maior, é longo, existem períodos de melhora, períodos de piora, diferente da tristeza, que passa. Certo? É importante a gente conhecer, é importante a gente saber. Basicamente, claro que existem outras questões, mas basicamente é essa. Os sintomas são mais silenciosos e depois vêm avassaladores com o tempo, quando não há o tratamento adequado. Suicídio é um gesto de autodestruição, ok? É a realização do desejo de morte, não necessariamente de tirar a vida, mas de eliminar a dor. O que a pessoa tem é dor. E é uma dor tão grande, e ela não consegue enxergar um outro caminho que não esse.
de tirar a sua própria vida. Por isso, a necessidade da ajuda profissional, porque a pessoa não consegue reunir estratégias nem forças. Ela já perdeu as forças que tinha. Então, é importante a ajuda profissional para tirar a pessoa, para ela conseguir respirar e pensar melhor e assim descobrir e achar estratégias para lidar com essa dor, né? Essa necessidade de aliviar a dor que leva a pessoa a cometer um desatino, um ato tão bruto, tão definitivo, e que não atinge só ela, mas atinge quem está em volta, né? Não vai só com a pessoa, as pessoas que estão em volta sofrem também, certo? Muitas questões levam a esse ato, a depressão é uma delas, a depressão sozinha não leva, mas potencializa, por isso precisa ser cuidada e tratada, de fato, né? Essas ações, elas são assustadoras e é preciso que a gente esteja do lado e apoie. O que a pessoa precisa nesse momento é apoio, é carinho, é acolhimento. É cada vez menos julgamento e mais acolhimento. Se você está percebendo que a pessoa que você ama, a pessoa que você conhece está em perigo, não deixe ela sozinha, procure ajuda. Existem canais de ajuda como o CVV, o Centro de Valorização da Vida, no número 188, que está aí para apoiar, né? Outros canais também. Então é importante que você esteja próximo, que seja presença, que esteja presente, de fato, esteja do lado, apoiando e amparando, para que a pessoa consiga raciocinar melhor, consiga assim aceitar a ajuda. Você ser presença é muito mais que estar presente, né? Ser presença de fato, oferecer ajuda, oferecer-se para ir junto, né? Ajudar a procurar um profissional, seja da psicologia, da psiquiatria, mas se ofereça, esteja realmente presente na vida da pessoa. Isso faz uma diferença enorme. Bem, teríamos muito mais informações para trazer, o tempo já se estourou, né? Não tem muito mais o que fazer, mas eu espero que tenha despertado nos irmãos essa vontade de saber mais sobre o assunto, principalmente de olhar mais o outro, e olhar o outro com afeto, olhar o outro com carinho, né? Nesse mundo hoje tão brutal, tão agressivo, a gente precisa aprender a olhar o outro de fato com amor, né? Amar o próximo de verdade. Obrigada pela oportunidade. Nós vamos ter a palavra de uma outra profissional, depois a palavra final do pastor, mas eu realmente espero que os irmãos tenham se sentido despertados por esses dados, por essas informações, e que a gente possa realmente depois ter outras oportunidades de conversa. Nosso segundo momento de mensagem é considerar quão relevante é a nossa esperança e a contribuição que a fé pode nos dar. Afinal, a passagem de 2 Coríntios 5,7 diz assim: porque vivemos pela fé e não pelo que vemos, e não por vista, diz outra tradução. Para falar sobre esse tema, sobre essa contribuição, eu quero trazer a irmã Karma Sueli, que atendeu aqui na nossa igreja por algum tempo, é membro da Igreja Batista em Campo dos Afonsos, é bacharel em teologia, formada em capelania, neuropsicopedagoga, é psicóloga clínica e trabalha com terapia do cognitivo comportamental, também com reprocessamento de memórias traumáticas. Então vamos dar a palavra à Karma para ela trazer-nos essa contribuição também. Karma, com a palavra. Olá, queridos. Graça e paz, é um prazer poder estar aqui com vocês. Desde já eu quero agradecer o convite do pastor Elias, e a nossa intenção aqui neste momento é estarmos falando um pouco brevemente sobre a importância da fé nos enfrentamentos da vida, inclusive no enfrentamento da própria existência. Nós temos vivido dias difíceis, né, onde a desistência está cada vez mais presente. Né? Querer desistir, né, pensar em desistir é algo comum na vida. O grande problema é quando essa intenção de desistência ela vem para a prática, a ponto da pessoa desistir de tudo e desistir principalmente de existir, desistir da própria vida, desistir de dar continuidade no propósito de estar aqui e aguardar
findar a existência. Então, esse mês de setembro, nós damos, né, uma ênfase a esse tema e nós vamos estar trabalhando aqui um pouco sobre a ideia da importância da fé, a diferença que faz na vida daqueles que têm fé, esse enfrentamento das dificuldades da vida para permanecer vivo, para permanecer cumprindo o propósito da existência. Já é sabido pela própria ciência, quando a gente debruça um pouco sobre os livros, sobre os artigos científicos, evidências da fé. Inclusive, muitos termos e muitas práticas, às vezes ensinadas no mundo secular com técnicas, até técnicas psicoterapêuticas. Quando a gente analisa a origem, o pano de fundo, a gente encontra lá ensinamentos vindos do próprio Criador, né? Algumas emoções e alguns sentimentos, como a própria compaixão, a gente aprende isso e a gente ensina isso muito no setting terapêutico, por exemplo, na prática do tratamento da saúde da alma, a autocompaixão para a cura. E se a gente for observar a autocompaixão e a própria compaixão, a origem da compaixão está no próprio Deus através de Jesus, quando ele olhava para as multidões com compaixão. Então, a ciência ela vem ensinando para nós a importância da própria espiritualidade. Algumas faculdades já têm adotado no seu currículo a espiritualidade como uma matéria, como uma disciplina a ser estudada, pelo reconhecimento, devido ao reconhecimento da importância de que o ser humano precisa trabalhar a espiritualidade. E é claro, quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando de uma via, de um viés de fé. E é importante que o ser humano como um todo, para que ele tenha saúde, ele precise considerar as 3 dimensões, o corpo, a alma e o espírito. Então, quando a fé entra em ação, considerando essas 3 dimensões, é possível então o homem ser um ser integral. Ele poder ser considerado um ser que funciona de uma maneira inteira quando as 3 dimensões são consideradas e são integradas. E dessa forma o ser humano ele pode ser um ser mais completo. Então, a fé, nesse quesito de saúde para a existência, ela é vista de maneira notória quando a gente considera, por exemplo, 2 pessoas diante de uma mesma situação, considerando uma que não professa a fé e outra que professa a fé, a forma como essas pessoas lidam com a situação, com a mesma situação. Inclusive, né, um meio que é muito comum a gente ver isso, no que diz respeito à saúde ou até mesmo à doença física, nos leitos, nos hospitais, são vários testemunhos que a gente percebe daquele paciente que às vezes o próprio médico diz para ele o seguinte: olha, você tem fé em Deus? Você tem fé? Se você tiver fé, então essa é a hora então de você pedir, de você fazer alguma coisa, porque aquilo que nós podíamos fazer, nós já fizemos. E muitos médicos são aí contemplados com milagres, eles precisam reconhecer a intervenção de Deus por conta da fé daquele paciente. Agora, há de convir também que no quesito emocional, a fé, ela também é muito importante quando essa fé, ela é uma fé com base em princípios bíblicos, com um entendimento claro, principalmente de quem a pessoa é em Deus. Quando essa fé, ela é uma fé saudável, vamos dizer assim. Por que eu digo fé saudável? Porque às vezes a pessoa crê, mas crê da maneira dela, sem entender a dinâmica de relacionamento com Deus, sem entender a dinâmica de princípios de Deus, no sentido de saber quem Deus é e quem nós somos. E aí tem 2 palavras que eu acho que cabem nesse contexto e eu acho elas muito interessantes.
que é a palavra soberania e a palavra autonomia. Quando a fé entra entre essas duas palavras, soberania e autonomia, então nós conseguimos entender que acima existe um ser soberano. Sim, ele tem todo o controle. Nós, enquanto seres humanos, temos autonomia, que é o direito de escolher, a liberdade de escolha. E a maneira mais inteligente que um ser humano tem de poder praticar sua autonomia é escolher se sujeitar à soberania de Deus. E aí entra essa fé, que é uma fé incondicional, na certeza de que existe um ser soberano que está no controle de todas as coisas, e o fato de nós exercermos a nossa autonomia para termos fé nesse ser não quer dizer que ele fará o que nós queremos, mas essa fé nos dá a condição de nos rendermos a ele na certeza de que aconteça o que acontecer, ele está no controle. E a gente vive um tempo em que muitas pessoas têm se decepcionado, têm se frustrado e às vezes têm até mesmo adoecido, porque elas esperam coisas da fé sem uma rendição à soberania daquele que pode todas as coisas. Esse ser superior que pode todas as coisas, ele pode tudo o que ele quer dentro da vontade dele, dentro dos princípios dele. Então a gente precisa ter uma fé que nos faz crer que podemos todas as coisas, mas em sujeição à vontade dele. É isso no quesito fé que diferencia um ser humano daquele que crê e daquele que não crê. Agora, queridos, é muito importante, principalmente no nosso contexto, daqueles que creem, que nem tudo é uma questão de fé, principalmente quando a gente fala de adoecimento da alma. Às vezes falta um pouco de esclarecimento, falta um pouco de conhecimento para a gente entender que tem questões que precisam ser respeitadas porque elas são muito pessoais. Então você está dizendo que uma pessoa que tem fé, ela vai ter problemas? Sim. Uma pessoa que tem fé pode ter depressão? Sim. Uma pessoa que tem fé vai usar um medicamento controlado, às vezes para ansiedade, para algum transtorno? Sim. Por quê? Porque essa pessoa tem uma alma e uma alma que adoece. E a gente está falando de psique, a gente está falando de uma questão, de uma questão psiquiátrica. Assim como o nosso corpo adoece, nós precisamos buscar um profissional para nos ajudar a cuidar do corpo. Nós também precisamos entender que existe uma mente, uma alma que adoece de acordo com o histórico de família, de traumas que essa pessoa viveu. Então precisamos ter respeito e entender que a fé sim nos diferencia em muito daqueles que não creem. A fé, ela é um ingrediente base e a própria ciência reconhece isso para a recuperação e para a cura. Porém, precisamos ter equilíbrio e discernimento para entender que mesmo tendo fé, em alguns momentos, nós precisamos recorrer aos recursos que o próprio Deus nos deu, como um médico, como um profissional da mente, assim como recorremos aos suportes que nós temos na vida espiritual, de um líder da igreja, de um pastor, de um conselheiro. Quando nós pedimos um intercessor para orar por nós, temos fé? Temos, mas às vezes precisamos sim desse apoio, desse suporte. Então, queridos, queria sim concluir a minha palavra com os amados, trazendo essa consciência. Entenda, existe uma soberania, mas também existe uma autonomia. Precisamos, com essa autonomia, nos rendermos em fé ao ser que é soberano, o nosso Deus, mas também considerando
que mesmo tendo fé, nós continuamos num mundo em que é constituído de pessoas. E nós somos essas pessoas que estamos nesse mundo como ser humano. Temos um corpo humano, temos uma mente que, mesmo humana, buscamos a mente de Cristo, mas funcionamos como pessoas e precisamos exercer a nossa fé nesse equilíbrio de entendimento que somos pessoas, que confiamos em Deus, um ser soberano que está no controle da nossa existência. E independente do que aconteça, as coisas dando certo ou dando errado, porque a vida não dá certo o tempo todo, né? Mesmo exercendo a nossa fé em oração, em um Deus que responde a nossa oração, mas Ele não responde fazendo o que nós queremos. A fé, ela não é apenas no sentido de fazer Deus responder a nossa oração, mas também a fé é no sentido de fazer com que nós respondamos de maneira submissa ao querer de Deus, na certeza de que seja nas águas tranquilas ou nas tempestades, Ele está conosco. É aquela fé na certeza de que Ele está conosco em qualquer momento, inclusive naqueles momentos em que parece que a fé não é suficiente e que Ele é suficiente para nos entender a nossa limitação, entender a nossa fragilidade. Porque se tem uma pessoa que é especialista em ser humano, é o próprio Criador. Então que você assim se permita exercer a sua fé, compreendendo as suas 3 dimensões, corpo, alma e espírito, e que você viva como um ser integrado, o propósito da sua existência em Deus. Viver vale a pena quando vivemos com um propósito. O propósito, ele traz sentido para a nossa vida. E tudo aquilo que nós fazemos ganha sentido quando a gente sabe que propósito é esse. Então saiba qual é o propósito da sua vida, querido. Se o seu coração está pulsando aí dentro desse peito, é porque existe um propósito para você. Então não desista. Que Deus te abençoe e lembre-se, se você precisar, busque ajuda, viu? Busque ajuda e estenda a mão também para ajudar. Beijo no seu coração, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Grande abraço. Com essas 2 contribuições, desejo eu trazer uma palavra bíblica, que é então a área que eu estou trabalhando nela há tantos anos, né? Quero focar a ideia de vida, bem entendido, não exaustivamente, porque é um tema muito vasto, demandaria uma longa conferência. Por hora, passarei pela ideia de vida biológica, por hora passarei pela ideia de vida metafísica, por hora tratando do conjunto das 2 coisas, que é o meu ser, né? O ontológico que eu sou. Teremos uns 2 capítulos nesse trabalho. Primeiro, a vida vale. A vida importa. Possivelmente, os 2 livros bíblicos que mais falam em vida sejam Salmos e Provérbios. E neles há uma variação, diria, uma mescla que vai desde o tratamento da vida biológica e sua proteção, quanto também podemos entender a expressão metafísica, não natural da nossa vida. Vai da proteção da vida diante do inimigo em estado de guerra, o inimigo quer destruir, para o estado de questionamento existencial e da existência futura dessa vida. Como disse, o tema é vastíssimo. Escolhi transcrever, ou circunscrever, melhor dizendo, o texto de Salmos, ao texto de Salmos, digo, e alguns desses textos, e que eu disse, a lista é grande, alguns desses salmos. Das muitas citações que passam pelo conceito de vida, como disse, separei alguns que vou agora trabalhar. Cada um deles, você vai notar que há
uma situação de valorização da vida com um ingrediente nele, imaginando qualquer pessoa que esteja passando por uma crise, qualquer pessoa que queira refazer, qualquer pessoa que queira retemperar, possa se mirar na Bíblia, porque as duas palavras técnicas já ouvimos, agora é a palavra do pregador, do pastor. Primeiro, Salmo 16:11 diz assim: Tu me farás conhecer o caminho da vida, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há eterno prazer. Vida, na presença, plenitude de alegria, e à direita, junto dele, há muito prazer, há eterno prazer. O salmo é messiânico, salmo que acabei de mencionar. Fala da ressurreição do homem piedoso, Jesus, mas fala de algo do céu e da terra, pois na tua presença há plenitude da alegria. Lá e aqui, minha alegria plena está em estar perto dele. O afastamento da criatura do seu Criador provoca e causa a falta da verdadeira alegria. Distanciamento, falta de alegria. A verdadeira alegria é um combustível indispensável para uma vida equilibrada. Concordemos, se a alegria não é verdadeira, não tem qualidade, não passa de sorriso amarelo. Ninguém vive bem sem a alegria, sem esse humor introjetado na sua vida, e não há alegria profunda se não há harmonia entre a criatura e o seu Criador. Essa é a nossa defesa. O ser criado precisa andar perto do seu Criador para que tenha alegria. Segundo, Salmo 23, 6, tão querido nosso, né? Salmo 23, verso 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse é um texto emblemático. Muita gente o cita, muita gente ancora, amarra, firma a sua fé nele, mas não se pode desprezar ao recitá-lo, não se pode desprezar uma mínima exegese, né? Um contextual dele. Veja bem, indo para o seu contexto. No Salmo 22 encontramos Cristo na sua morte expiatória. No 23, encontramos-lo na vida além da morte como nosso bom pastor. Chamá-lo de meu bom pastor, sem que ele seja meu bom salvador, é só dialética, é fala, é encantamento romântico. Essa é sempre a ordem divina para que de fato eu possa sentir isso ao redor de todos os dias da minha vida. Ele é o meu bom pastor, porque ele é o meu bom salvador. Separar as coisas não dá sustentação. Terceiro, Salmo 25, 20. Protege minha vida e livra-me, que eu não me frustre, porque em ti me refugio. Nesse salmo temos um Davi preocupado com as suas práticas de algum seu período de insensatez. O pedido é: não me lembres dos meus pecados. Ele fala dos pecados da mocidade, mas a questão é: quanto mal faz a vida de qualidade manter situações não resolvidas com Deus? Aliás, concordamos, situações resolvidas com as pessoas também não nos fazem bem nenhum. Mas também não é verdade que, em relação ao nosso ser, o que guardo sem ter resolvido, o que guardo sem ser explicado, vai se juntando e formando um depósito que pode a qualquer momento explodir? Precisamos de clareza e de entendimento ao que fizemos, por que fizemos
e se valeu a pena ter feito ou se deve ser corrigido. Vida é vida quando está livre. E a palavra que queria usar é a palavra quando está escoimada, isto é, depurada de cantinhos escuros, não iluminados, não clareados. É vital compreender, e pode ser que até a conclusão seja terrível, mas é vital compreender que calar não é solução. Não há solução nisso. Pode acontecer também conosco que a descoberta seja algo que desagrada, mancha, envergonha, entristece. Só não pode ficar encoberto. Mas notemos, entretanto, que ele, ao dizer isso para ele mesmo, ele fala que há um refúgio. Diz o texto que nele há refúgio. Quarta palavra, Salmo 31, 10. Pois minha vida é consumida pela angústia e meus anos pelos gemidos. Minha força desfalece e meus ossos se consomem em razão da minha culpa. Temos aqui um Davi muito humano, onde se mistura esperança e medo. E a gente pergunta, isso é só com ele? Mais adiante, nos versos 11 e 12, ele fala das consequências sobre as pessoas e vale a leitura. 31, 11 e 12 diz assim: por causa de todos os meus adversários, fui desonrado, fui humilhado diante dos meus vizinhos, tornei-me motivo de horror para os meus conhecidos, os que me veem na rua fogem de mim. Sou esquecido por eles como alguém que está morto, sou como um vaso quebrado. O quadro é devastador, mas não é terminal, porque ele tem em quem se refugiar, ele tem a quem relatar. O verso 14 diz assim: o Senhor, ó Senhor, mas eu confio em Ti e digo, Tu és meu Deus. Todas as coisas que o envolviam, que o angustiavam e que lhe causavam tanta depressão, por assim dizer, tem na visão dele uma alternativa que é confiar e ao Senhor relatar. Relatar pode ser a solução para o enriquecimento e recuperação do nosso equilíbrio. Serve para recompor a ordem das coisas. Serve possivelmente para ressignificar, redirecionar o nosso caminho. Aliás, ele mesmo fala no 32, 3. Enquanto me calei, meus ossos se consumiam de tanto gemer o dia todo. O ensino bíblico é que podemos e devemos conversar sobre os nossos pecados uns com os outros. Se conversar sobre os nossos pecados em uma situação tão extrema é recomendada, pode, então, que conversemos sobre nossas amarguras também. É muito mais fácil, né? Um bom ouvidor, um bom ouvinte, nos faz muito bem. Pode ser a diferença. O ouvidor, o ouvinte de Davi, era e é extraordinário. Ó Senhor, mas eu confio em Ti, Tu és o meu Deus. Eu não queria ter de limitar essa busca, porque os textos são vários, mas eu tenho um outro aspecto a levantar e então vou fechar aqui. O Salmo 121, 7. O Senhor te protegerá de todo mal, Ele protegerá a tua vida. Esse salmo não é de Davi. E não é um amuleto. Não é um mantra. Não produz efeitos automáticos. Não é uma repetição. Não será pelo muito repetir que seremos ouvidos, aliás, parafraseando o que se diz lá no Novo Testamento em relação à oração dos gentios, que imaginavam que repetindo tantas vezes eles seriam ouvidos, e não é por aí. O ensino condena isso. Mas a citação expressa uma
intenção de Deus. Ele quer proteger a nossa vida. Expressa uma intenção de Deus e por isso mesmo se torna grande apelo para confiarmos nele, e ele é competente e capaz e ele tem a disposição de fazer isso, e eu preciso confiar e crer nisso. O contrário não é verdade. Isto é, trocar a confiança nele e depositar em qualquer outro porto não será seguro. Lembrando a fala dos pregadores do Congresso Ador Jovem, não vai rolar. Não rola. Outro protetor? Não rola. Pode existir. Qual é o propósito de Deus em relação à nossa vida e tudo que a cerca? O que Deus quer em relação aos que olham para Ele com dependência e súplica? Ele quer guardar constantemente, não espasmodicamente. Ele quer cuidar pessoalmente e não como quem manuseia uma massa. Ele te vê. Ele quer cuidar fisicamente, te alerta sempre. Ele quer te cuidar moralmente, ele quer guardar moralmente, fazendo lembrar os princípios para que você não destoe. Ele quer guardar espiritualmente e ele quer guardar por toda a eternidade. Não dá para desprezar esse apoio. Meu amigo, sua vida não precisa ser um túnel sem luz. Sua vida não precisa ser um canto de lamento. Você não está só, sua vida não está abandonada, sua vida vale, sua vida importa. Primeiro capítulo é esse. Então, dos muitos textos que muitos há no livro dos Salmos, eu escolhi 5. Cada um passou por um aspecto, procurando lembrar a cada pessoa, nos seus diversos momentos e situações diferenciadas entre nós, o que a Bíblia diz. Minha palavra é bíblica. Vou continuar. Sua vida vale e Deus se importa com ela. Agora eu vou levantar também 5 questões com as quais Deus se envolveu, e aí eu estou lidando com pessoas. Se no primeiro momento foi mais conceitual, agora é vivencial. Sua vida vale e se importa, Deus se importa com ela. Primeiro, como se importou com Moisés? Observem que vai sair aqui um ângulo, um aspecto que tem levado muita gente ao desespero. Então, sua vida se importa, como se importou com Moisés, e o texto é Deuteronômio 1:12. Assim, Moisés falando: como posso suportar sozinho o peso das vossas dificuldades e das vossas discórdias? O líder está sobrecarregado. Como posso suportar? Isso tem levado muita gente a situações muito difíceis, até mesmo ao suicídio. O peso da liderança, o rigor das avaliações a que ele estava submetido, e qualquer líder está, as exigências comportamentais e de postura, as cobranças, o volume das revelações que ele carregava de tantas pessoas, o peso da orientação para múltiplos assuntos, possivelmente a falta de misericórdia que tudo cobra e nada concede, tudo isso em conjunto pesou na sua vida e tem pesado na vida de muitos líderes, e alguns têm sucumbido. Há quem desista para sempre, há quem desista temporariamente e há quem nunca volta da desistência. Não poucos têm entrado em profundo estado depressivo, muitos têm buscado tratamento e são restabelecidos, e alguns não. Aí, quando lhes bate um estado que eu não sei qualificar psicologicamente, eu vou chamar de estado de suspensão do seu controle, cometem o suicídio. Pior que às vezes ao analisar uma situação como essa,
lhes tiramos essa possibilidade. Essa fala de Moisés acontece quando o povo já está próximo da terra, está ali estacionado, próximo da entrada, não é? Estão mais ou menos na região da planície de Moabe, a leste de Jericó e do Rio Jordão. Mas aqui nesse momento, que é diferente daquele outro, quando Jetro foi falar com ele, Moisés está curado. Afinal, ele passou 38 anos andando com esse povo, e agora Jetro não está com ele, a conclusão é dele mesmo. Aí ele diz aqui em 1,13, escolhei homens sábios, inteligentes, experientes das vossas tribos, e eu os porei como chefes sobre vós. Ele já se curou daquilo que passou no passado. E ele entende que o compartilhamento das responsabilidades alivia o peso que estava sobre seus ombros. Qual era o espectro da cobrança que Moisés tinha no seu coração? Ele diz em 1,12, como posso suportar sozinho o peso das vossas dificuldades? A nossa tradução diz dificuldades, uma outra diz das vossas moléstias e cargas. E pior, das vossas discórdias. Não dava para seguir sozinho. Era necessário dividir e para isso precisava encontrar com quem dividir. Deixa eu dizer uma coisa. Há um grande privilégio de ser aquele e aquela com quem o líder, sofrido e cansado, possa dividir. Essa se torna partícipe da obra dele. Essa se torna o alívio para o que estava sobrecarregado e passível de falha. Como se importou com Moisés. Um outro caso, a vida vale e Deus se importa. Como se importou com o profeta Elias. Temos nessa experiência uma teofania, isto é, a apresentação de Deus de uma forma compreensível em linguagem e gestos e atitudes humanas para transmitir o seu ensino. A experiência é bem conhecida, né? Os irmãos já estão situando na memória. Vamos nos fixar apenas na pergunta de Deus a ele. Que fazes aqui, Elias? Ali estava por conta do seu medo. Ali estava por conta do peso da sua responsabilidade. Ali estava por receio de perder a sua vida. Ali estava até pelo tamanho da vitória alcançada, um pouco antes. Será que passou pela sua cabeça? Epa, foi comigo? Foi eu mesmo? Fui eu que orei? Toda aquela destruição, fui eu que orei? E se eu não conseguir mais fazer tanta coisa? Um conjunto de perguntas e dúvidas levaram ele a entrar naquela caverna. Deus foi muito bondoso, eu diria carinhoso, porque Deus é bom, sempre é bom. Deus foi cuidadoso, foi carinhoso com o seu profeta. A sua aparição ali está dizendo assim: aqui não é o seu lugar, você não está sozinho, eu estou com você. Até quero dizer que muitos joelhos não se dobraram. Eu te conheço, eu não te condeno, eu te entendo. Eu não vim tripudiar sobre esse teu medo que o fez entrar aí. Vem cá. Muito ao contrário, Deus está dizendo: eu quero continuar contando com você, você me é muito útil, você está nos meus planos. Aliás, Deus nem falou tudo. No coração de Deus havia uma recompensa para Elias. Elias não experimentaria a morte. Aliás, Deus tem muitas coisas para nós, né? E como falei domingo passado, metade não se contou, né? Deus tinha um carro novinho em folha, um carro de fogo, novinho, que ninguém jamais tinha usado, guardado para Elias. Aleluia! Vale confiar na mão
desse Deus que valida, que dá valor à nossa vida. Eu não sei a quem estou falando, claro, né? Ninguém sabe. Mas as dificuldades têm batido em muitas casas. Pode ser que esteja falando a alguém que hoje está lá dentro da caverna ou na portinha, né? Sem nenhuma vontade de entrar, ou até com alguma, né? Mas um montão de coisas, parece que essas coisas estão empurrando para você entrar. Apure bem os ouvidos do seu coração. Deus está falando agora. Que fazes aqui nessa porta de caverna? Você não precisa entrar. Deixa eu agir. Sua vida vale, Deus se importa com ela, como se importou com Gideão. Gideão e seu complexo de ser inferior, de ser de periferia. O valente que não sabia que era valente. Juízes 16:15 diz: a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor na casa do meu pai. Esse período de Juízes, que durou cerca de 400 anos, Gideão foi um deles. Primeiro um profeta o procurou, capítulo 6, verso 8. O profeta o chamou de homem valente. Mas acho que ele olhou no espelho, não sou não. Mas conversou. Depois mandou-lhe um anjo. E aí vem um malabarismo. Ele, se é anjo, eu vou trazer aqui uma oferta. E foi lá, preparou, assou, trouxe, botou em cima de uma pedra. O anjo apontou lá o cajado e sumiu. Tremeu de medo, porque havia visto um anjo. Depois ficou animado, mas precisava de mais uma confirmação. É a história do velo de lã, que os irmãos conhecem bem. Primeiro, o orvalho deveria molhar só a lã. Depois o orvalho deveria molhar o território e não a lã. O anjo já o tinha diagnosticado como homem valente. Vai nessa tua força. Mas parece que ele não acreditava e esse é um grande problema. Porque quando Deus acredita, saiba, quando Deus acredita, tudo muda. E se você acreditar no que Deus acredita, vai mudar. O que Deus acreditou? Começou a juntar o povo para a luta contra os midianitas com 22 mil homens. Passou para 10 mil. Passou para 300. E é um detalhe que os pregadores quase nunca mencionam. E como eu gracejei outro dia, os pregadores que estão me ouvindo, não usem esse texto antes de mim, porque eu vou falar agora. É meu, eu quero pregar sobre isso. É 7:10, quando diz assim: mas se tens medo de descer, leva contigo o teu servo Purá. Se eu estivesse num congresso de pastores, eu ia perguntar para eles assim: meus colegas, quem tem sido o seu Purá? Eu ainda quero pregar uma mensagem sobre isso. Ele levou esse companheiro. As armas de combate foram trombetas, cântaros, archotes, umas tochas. Muita gente já tem visto sombras que se transformaram em grandes gigantes, em grandes obstáculos julgados intransponíveis. Mas não são obstáculos de verdade. Quais são as sombras que o aniquilam? Até aqui. Diante dos obstáculos, podemos amiudar-nos ou podemos agigantar-nos. O peso, a responsabilidade, o julgamento pode levar-nos a um estado tal, e aí somos levados à agonia, ao desespero, não vemos saída e parece que um rolo compressor vem sobre nós. A falta do diagnóstico correto e o medo são capazes de fazer-nos fugir
escondendo-nos de nossas possibilidades reais. Há em você uma força. O receio do julgamento diante do que não imaginamos ter sido nossa falha ou decepção que achamos ter causado pode levar-nos para alguma caverna. Mas tem uma luz na porta. Quando não temos uma boa percepção das nossas próprias potencialidades, até o reconhecimento do que temos e somos nos causa desconforto, nos causa dúvida. Pensar assim fica muito próximo do complexo do qual estava envolvido o nosso amigo Gideão. Realinha, ressignifica. 4. Quero finalizar com 2 pessoas que estiveram à beira da dificuldades alcançadas de dentro deles ou não, e que precisaram ser ressignificados. Em ordem, essas 2 últimas pessoas. Amo Ananias, gosto dessa pessoa da Bíblia. Aquele a quem Deus mandou ir ao encontro do temível Saulo. Até então, Saulo, para ele. Eis a questão. Ananias, respondeu ele, aqui estou, Senhor. Levanta-te e vai à rua chamada direita e procura na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Senhor, ouvi de muitos acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ananias ainda acrescentou que Saulo estava ali documentado para pegar alguns cristãos ali na sua cidade. Argumentou brevemente acerca dos males que havia causado em Jerusalém e não era pouca coisa. Os fatos e obstáculos aqui eram reais. Nessa experiência, os fatos eram reais. Ele não estava imaginando. Não era nenhuma sombra ou boato, não era fake. A conquista agora ia além do imaginário. Meus irmãos, pode ser que tenhamos de nos agigantar. Estudantes, a prova é mesmo difícil. Irmãos, a missão é de fato complexa, de fato é. Vai exigir, mas precisa ser realizada. Havia uma convicção no trêmulo coração de Ananias, que diz assim, o próprio Jesus que te apareceu no caminho de onde vinhas, me mandou aqui. Então, diante do real com o que você tem que se defrontar, que é real mesmo, se você é um mandado do Senhor Jesus, pode ir. Se houver certeza, mesmo tremendo, podemos ir. Saiba-se uma coisa, Deus sabe que podemos tremer, Ele só não quer covardes, medrosos e desobedientes. A última pessoa que desejo mencionar é João Marcos, que poderia ter sucumbido, mas cresceu. Venceu a insegurança que o fez retornar do primeiro empreendimento que o doutor Paulo concebeu com o seu amigo Barnabé e deu-lhe a honra de participar. E ele causou um grande problema, criou uma inimizade temporária entre aqueles 2 homens e quis voltar para casa. Voltou para casa. E encontrou em casa o apoio, encontrou em casa sua mãe, sua avó, tementes a Deus, que trabalharam com ele, e ele cresceu. Venceu sua insegurança, que o fez retornar do empreendimento, e agora ele está vitorioso. A dificuldade causada entre aqueles 2 amigos foi superada, né? Aqui, o cuidado da mãe, o cuidado da sua avó,
e nós diríamos, né, para nós hoje, dos que cercam, né? Que nobre papel da família, de uma família, alguém vivendo uma crise de tão grande relevância. Que extraordinária contribuição de um amigo, porque Barnabé colou com ele, creu nele, apostou nele, tudo. Agora ele teve que trabalhar seu crescimento. Ah, valeu! As coisas não caíram, nem caem do céu. Quero concluir da seguinte maneira. De alguma maneira, observe que vou terminar. Como vou terminar? A quebra do nosso equilíbrio emocional pode ser afetado por muitos componentes e pode levar-nos a situações muito críticas, muito difíceis. Nossa fé em Deus é um porto seguro, a gente aprendeu isso na segunda pessoa que falou. Pode e deve ser vitalizada, tornando-se uma grande força. Nossa vida vale. E foi Jesus que nos disse isso nesse texto que a gente leu, que vale mais do que coisas lindas ao nosso redor. Em nossa versão se lê, mais valeis, numa outra versão se lê, mais valeis vós. Nós importamos para Deus. A presença de Deus em nossa vida tonifica, trazendo-nos a alegria e harmonia com o Criador. A bondade do grande pastor quer conduzir-nos todos os dias, mas ele precisa ser antes nosso bom Salvador. Nossa vida será tanto mais vida quanto mais depuradas dos cantinhos escuros, e para isso ele é o nosso refúgio, ele não nos assusta, ele nos recebe. Alcançamos vitória sobre a angústia que nos rodeia se somos capazes de falar com ele, pois ele é capaz de receber-nos, e calar pode adoecer o nosso próprio corpo. Ele, por missão de amor, deseja nos proteger, e isso não tem limites de todas as maneiras, nem tem barreiras. Não estamos abandonados, nós importamos para Ele, nós valemos para Ele, como quando dividimos com alguns parceiros. Quando encontrados, recebemos a certeza de que somos importantes para continuar, que nossa falha não tem no coração dele o propósito de nos humilhar, ele nos compreende. Quando por uma visão equivocada de nossas potencialidades somos despertados e cumprimos a missão, somos abençoados. Ainda que diante do quadro real dos riscos ao nosso redor, seguimos, porque estamos seguros de que nós não estamos sós. Quando sabemos que será no esforço do crescimento, do que de fato nos falta, cumpriremos o chamado. É isso. Nossa vida vale. Nossa vida importa. Para nós, para os que nos cercam e para Deus. Deus ajude os nossos ouvintes nessa manhã. Continue a pensar nessas situações e, sobretudo, nas situações bem práticas, onde Ele colocou a mão junto àqueles seus servos, vivendo situações, e mostrou que cada um deles tinha valor. Nossa vida vale, a sua vida vale, a minha vale, a nossa vida vale. Deus nos ajude e nos acompanhe. Amém. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, alguém que atende a tua
Meus irmãos, chegando ao final do nosso culto da manhã, eu quero agradecer a Lívia e a Karma pelas contribuições que nos deram. Tenho certeza de que foram de valor para a nossa compreensão desse momento que atravessamos. Deus abençoe cada uma delas em seus afazeres, colocando na sua boca sempre a palavra adequada nos seus atendimentos que tem de conduzir. À noite estaremos cultuando ao Senhor e a palavra será do pastor Miguel. Vamos estar orando por ele e à noite, com alegria, acompanhando a mensagem e todas as coisas do culto. Deus nos ajude, nos abençoe, dê um bom dia a cada um e à noite estaremos juntos. Um grande e forte abraço a todos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor Deus, por mais um dia de vida que está nos dando. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que nós temos de agradecer ao Senhor todas as bênçãos que temos recebidos do Senhor. Nós agradecemos, meu Deus, pelo culto desta manhã. Te agradecemos, meu Deus, pela existência dessa igreja nessa localidade. Te agradecemos, meu Deus, pela vida de cada família presente neste culto. Obrigado, meu Deus, pelos cuidados, Senhor, por nós. Abençoa, Senhor, da parte da tarde, que tenhamos um restante de dia abençoado e tranquilo, sob tua proteção. Nós pedimos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Este é o PIB Informa. Projeto Melhor Idade em Ação. Estamos retornando com o projeto Melhor Idade e as atividades físicas. Neste momento, ainda teremos que ter alguns cuidados e restrições, pois saúde é o que interessa. As atividades serão realizadas no estacionamento da igreja. Serão apenas 18 vagas e as inscrições deverão ser feitas com a irmã, professora de Educação Física, Michele, pelo WhatsApp 979270334. Uso obrigatório de máscara. Acesso liberado somente aos bebedouros e banheiros. Cada um deverá trazer seu kit de álcool gel e garrafinha de água. Abraço e aperto de mão, por enquanto, não serão possíveis. Em caso de chuva, não teremos atividade. Domingo, dia 4, culto da manhã. Nosso retorno ao culto presencial. Fique atento às orientações. Pequenos grupos multiplicadores. Para esta semana, os PGMs estarão tratando de exposição. O foco da reflexão é o que somos e que parecemos ser. Semana 40. Quarta-feira, dia 30 de setembro. Estudo bíblico e oração. Teremos a exposição bíblica pelo pastor Miguel Kopanichin, tratando da carta aos Filipenses. Intercessores. Compartilhe seu pedido de oração com o pastor Elias e ele passará ao grupo. Também podemos receber novos irmãos para participar do grupo. Agradecemos aos irmãos que estão chegando para o nosso projeto. Alguns pedidos novos. A irmã Nazária Silva precisou de atendimento hospitalar. Graças a Deus está melhorando. Elizabeth Engedorne, ex-membro da nossa igreja, também está hospitalizada, segundo nos informa a irmã Esther Vargas. Chá de bebê. Sábado, dia 3 de outubro, em reunião virtual às 16 horas, será realizado o culto do bebê do casal Lorena e Pastor Pedro. A atividade está sendo promovida pela PIB e Congregação do Jardim Clarice. O chá será de fraldas e as entregas já podem ser feitas na secretaria da igreja. Solicita-se que sejam de tamanhos maiores. Este foi o PIB Informa. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília.
Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.